Eu queria começar esse vídeo com uma história para você. Isso aconteceu muitos anos atrás, lá na Índia. Dizem que um rei perdeu o filho na guerra e aí o cara ficou completamente destruído. Ele perdeu o chão e ele começou a agir de um jeito que começou a simplesmente cagar lá pro reino. Ele tocava o negócio de qualquer jeito, ia fazendo cagada atrás de cagada, até que um homem, um dos servos do reino, lá pelas tantas, ele ficou com dó da situação do cara e também do reino, né, da forma como as coisas estavam sendo conduzidas, e aí ele chegou com um jogo, ele inventou um jogo, um tal de xadrez, e aí explicou para o rei como que funcionava, né? O rei ficou fascinado com aquele jogo, né? Se você já jogou xadrez, você sabe que é um jogo que exige muita concentração, muita estratégia e foco também. E aí jogando xadrez, o rei começou a entender que para ele ganhar o jogo, ele teria que sacrificar algumas peças em nome do todo. Então, ele entendeu que para o bem do reino era melhor, era necessário que algumas peças fossem sacrificadas. Exatamente o que aconteceu com o filho dele, né? Então, o filho dele foi sacrificado em uma batalha pelo bem do reinado. E aí, isso meio que surgiu uma luz, né, na cabeça dele, ele conseguiu entender um pouco mais sobre o mundo, né? Sobre as motivações do que as coisas aconteciam. E aí ele teve esse entendimento, ele teve essa luz, então ele demonstrou muita gratidão pelo cara que tinha trago o jogo para ele. E aí ele pediu para o homem escolher uma recompensa. Ele falou: ó, você pode pedir o que você quiser, você pode querer castelo, ouro, joia, o que você desejar, a gente vai te dar. O homem respondeu para ele que não, não quero nada de bem material, não. Eu quero só a satisfação de saber que eu ajudei o rei. Isso para mim já é suficiente. Mas o rei, meio que abismado ali com aquela situação, ele insistiu para ele e falou: não, não, não é possível que você não queira nada. Você vai ter que escolher alguma coisa, um saco de ouro, um castelo. Pensa bem, meio que deu aquela ameaçada ali. E aí o homem pensou e aí ele falou: tá bom, já que você está insistindo bastante, eu vou querer uma coisa muito simples. Eu quero que você me dê um punhado de trigo. Só que tem uma condição. Você tá vendo as casas aqui do xadrez? Então, se você sabe, o xadrez são 64 casas. E aí ele falou que ele queria 1 grão de trigo para a primeira casa, 2 para a segunda, 4 na terceira, 8 na quarta. Então, a ideia é ir multiplicando, né? Então, 64 casas, cada uma casa vai sempre dobrando a quantidade até chegar na última casa. O rei olhou aquele pedido, achou graça, né, e falou assim: nossa, esse cara realmente é muito humilde, né? Então tá claro aí para o seu pedido será aceito. E aí ele foi, mandou os contadores, sempre eles, né, os contadores do reino, fazer a conta para eles poderem avaliar ali quanto de trigo esse homem deveria receber. Os contadores voltaram pavorosos lá pro reino, pro rei, dizendo: meu senhor, o número de trigo que esse homem tem que receber é maior do que todas as montanhas da Índia juntas. Nem toda a nossa produção de trigo do reino seria capaz de pagar essa dívida. E aí, o que aconteceu? Eles simplesmente não tinham trigo para pagar, né? O homem, evidentemente, sabia disso, ele abriu mão do pedido, mas ele deixou um conselho para o rei. Ele falou: veja bem, meu rei, nós precisamos tomar muito cuidado com as pequenas concessões que a gente faz. Então, lembre-se, o homem que pondera é um homem sábio. E é exatamente isso que acontece na sua empresa hoje, muito na sua gestão financeira. Eu até posso trazer um exemplo pessoal ali na minha rotina na Grimp. Eu lido bastante com o financeiro de pequenas e médias empresas e ali eu vejo dono de negócio ignorando esses grãos de trigo do caixa. Pensa comigo ali no primeiro insight que a gente teve hoje olhando um pouco do que a gente viu nesse vídeo. Primeiro insight, a ilusão desse custo pequeno. Então, o que, que você faz? Você vai lá, assina uma plataforma de R$ 50 aqui, uma inteligência artificial de R$ 100 ali, uma ferramenta de marketing que às vezes você nem está usando mais, aí esqueceu de cancelar, mas é só R$ 150. Você olha para aquilo tudo e fala: não, isso é irrelevante, isso é só um grãozinho de trigo ali para mim. Grosso não faz nada, não faz diferença. Só que quando você olha para o ecossistema da empresa,
essa falta de essencialismo operacional, ela vai criando uma bola de neve. Então, imagina o impacto exponencial que a gente tem disso no ano inteiro. E é muito comum a gente acabar sendo complacente com essas micro despesas, né? Eu levo muito em conta uma mentalidade que eu tenho, uma mentalidade estoica, que eu tento aplicar isso também na minha visão de negócios, né? Tudo que é desnecessário precisa ser cortado pela raiz. A regra é, se não agrega valor direto para o seu cliente ou não agrega valor para a saúde do seu caixa, com certeza isso é um peso morto. E aí, passei o primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem seria sobrecarga. Então a gente tem uma sobrecarga grande de sistemas e processos. Tem muito empreendedor que às vezes chega para mim e o cara está completamente esgotado ali, sobrecarregado, está trabalhando num ritmo de constante. O cara não tem um minuto de descanso. E aí ele fica tentando dar conta de tudo. É um caos que fica a empresa. O que eles vão fazendo? Eles vão criando casas demais nesse tabuleiro de complexidade da empresa. É mais ferramenta, é mais planilha, é mais manual, é muito mais burocracia. E isso, essa falta de simplificação das coisas, vai travar o crescimento. Então, é outra regra que eu sempre coloco, que um negócio enxuto, um negócio essencialista, ele não vai acumular gordura operacional. Ele sabe exatamente qual peça ele vai mover. E isso também leva a gente para o terceiro insight que eu queria trazer aqui hoje, que é você multiplicar o foco no que realmente importa. Então, assim como no xadrez, onde a gente tem ali cada jogada ela vai necessitar de uma estratégia, a sua empresa também precisa de um direcionamento correto. Ao invés de você ficar gastando energia, apagando incêndio, resolvendo aqueles probleminhas financeiros que surgem ali todo dia, o que você poderia estar fazendo? Você poderia estar canalizando o seu propósito e a sua vontade para previsibilidade do seu fluxo de caixa, para você ter clareza nos números. Talvez eu sei que você pode estar aí pensando, né, eu estou falando isso, você fica pensando, mas a minha empresa ela é muito pequena para eu ficar me preocupando com cada centavinho que sai do meu caixa. Esse é o maior perigo. É justamente na base pequena que o crescimento exponencial ele vai agir de maneira mais traiçoeira. E aí a gente tem duas situações, tá? Então isso pode acontecer, seja num buraco, sei lá, de um endividamento, que no longo prazo vai fazer muita diferença, mas também para a construção de uma reserva financeira. Quanto menor você tem, maior é a possibilidade de alavancar isso para o bem e para o mal, né? Então, esse é um ponto importante. Como que eu recomendo, eu acredito, que você poderia estar agindo? Primeiro, você tem que monitorar de perto os custos invisíveis do seu negócio. Aquelas coisas que hoje elas podem parecer pequenas, mas que no fim elas vão comprometer completamente a margem do seu negócio. Segundo é você tentar simplificar os processos. Então, muita complexidade, muita burocracia, isso vai gerando um certo custo oculto e que gera exaustão mental para você e para todo mundo que trabalha no seu negócio. E terceiro, é focar na previsibilidade. Você ter controle financeiro não é simplesmente uma burocracia do seu negócio. É muita estratégia, é isso que vai manter o seu negócio em pé. Então, lembra daquela frase que o homem falou para o rei? O líder que pondera sobre os seus próprios números é aquele que consegue sobreviver no longo prazo. Então, para finalizar, eu não poderia deixar de finalizar aqui sem fazer uma indicação, e a indicação que eu queria deixar é justamente essa: O Homem que Calculava. O nome do autor é Malba Tahan. Foi exatamente desse livro aqui que eu tirei essa história do xadrez. Então, se você é empreendedor, eu tenho certeza que essa leitura vai te trazer uma visão complementar muito estratégica efetivamente para o seu negócio e muito diferenciada do universo dos números. Inclusive, abrindo aqui o livro, tem uma frase interessante que eu acho que ela faz muito sentido, né, para aquilo que eu acredito que eu levo no mundo, que ele fala que a arte de calcular, dominada pela mente perspicaz, revela a verdade que o caos tenta esconder. Então, o que ele está falando aqui? Justamente que
a gente organizar os nossos números ajuda a gente a organizar o nosso negócio. É isso, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu queria pedir para você deixar aquele like, não se esquecer de se inscrever no canal. Se tiver alguém aí para compartilhar esse vídeo, eu tenho certeza que vai me ajudar bastante. A gente está postando vídeo aqui, pelo menos na tentativa de fazer vídeos toda semana. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo. Valeu!